Oi, pessoal, tudo bem? Eu tô terminando de organizar as coisas aqui. E aí, temos muitas perguntas para falar hoje. Então, o que a gente vai fazer, o que a gente vai começar, eu coloquei os post-its em cima de cada parte daqui do ateliê onde tem uma pergunta relacionada, tá bom? Então eu vou fazer assim, eu vou virar a câmera para vocês darem uma olhadinha assim geral. Aí vocês vão ver que tem vários papeizinhos pendurados porque eu coloquei o nome de cada um que fez a pergunta, tá bom? Eu vou virar aqui a câmera pra gente dar uma olhadinha geral assim, ó. Bom, primeiro a gente tem muito livro, né? A gente tem uma coleção grande que tá dividida, alguns livros estão aqui, outros livros estão no ateliê do Cláudio, mas tem muitos livros. A gente tem uma coleção grande, eu acho que tem mais de 500 livros distribuídos, assim, de educação, filosofia, arte, né? Essa aqui é a janela que o Cláudio pintou e a gente vai deixar por um tempinho. Daqui a pouco a gente vai ter que mudar um pouco, né? Aqui tem algumas ferramentas do ateliê. Aqui eu preparei uma mesa para vocês, um pouquinho com algumas coisas que a gente vai conversar hoje, né? Mas, assim, esse espaço aqui, ele tem mais ou menos... Esse aqui tem os trabalhos do Cláudio, que o Cláudio arrumou para vocês darem uma olhada, né? A gente tem um espaço aqui de mais ou menos uns 18 metros quadrados, né? Quando tem o workshop aqui, geralmente são no máximo 6 alunos por turma, né? Porque assim eles podem ficar mais à vontade, né? Aqui, ó, entra aqui no corredor. Aí tem um corredor aqui que é cheio de coisinhas penduradas no corredor. Essa aqui é a porta, que tem coisas caligrafadas na porta. Não sei se dá pra ver. Eu vou parar um pouquinho pra vocês verem. Aí aqui tem uns trabalhos do Cláudio. Tá vendo? Aí aqui a gente começa a entrar e tem a entradinha aqui do ateliê. Aí aqui tem alguns trabalhos. Esse trabalho aqui é do artista Marcelo Rosauro. Ele trabalha com grafite, ele tem um trabalho muito interessante de street art, ele mistura carimbos, ele também faz esculturas agora. Esse aqui é o Cláudio Reston, também é xará do Cláudio Gil, e ele também é conhecido como Haroldinho no Instagram. E ele tem ele trabalha com um tipo de letra que ele repete esse estilo e essa forma de escrever. Ele escreve umas frases muito interessantes. Essa frase é: o herói é o vilão do vilão? É uma pergunta pra gente hoje aqui. Aqui a gente tem o Cláudio, ele é um amante, deixa eu botar aqui, um amante dos vinhos. Então a gente tem uma mini adega, uma adega pequenininha só para guardar os vinhos que ele gosta. Aqui tem mais trabalhos, olha, tem o trabalho do Cláudio. Esse aqui é um trabalho da Mariana Martins, ela é filha do Aldemir Martins. Quem não conhece, dá uma procurada no Google, é muito interessante. Ela é da série Diplomas Falsos, né? Aqui a gente guarda bilhetes e coisinhas que a gente vai guardando dos amigos, que os amigos dão pra gente, as coisas que a gente, os eventos que a gente participa, que a gente vai pendurando. Esse aqui é um evento que eu participei em Santa Catarina, que eu dei uma aula lá na PUC de Santa Catarina. Aqui tem bilhetinhos, tem recados, tem um recadinho, tem uma carta do Oswaldo Miran, o editor da gráfica, que é um designer muito conhecido. Aqui tem umas cartinhas de quando os trabalhos do Cláudio são publicados, os editores mandam umas cartinhas para ele, né, desejando boa sorte. E aqui tem uns recadinhos também, ó, tem um bilhetinho da Kiara. Kiara é uma ilustradora super querida, que mandou um presente pra gente, deixou um recadinho. Esse aqui é um desenho, uma ilustração que fizeram do Cláudio, muito legal. E aqui a gente também guarda, a gente vai pendurando, olha só,
os trabalhos dos alunos, os trabalhos dos amigos que presenteiam a gente. Esse quadro é um quadro do Rogério Reis. Hoje em dia ele não pinta mais quadros, ele trabalha com esculturas, ele faz umas esculturas lindíssimas, né? Sempre que ele vê esse quadro, ele fala assim, olha, que bom que vocês ainda têm esse quadro. Depois eles procuram por ele, o Rogério Reis. Tem um homônimo do Rogério Reis, que é um fotógrafo, mas é o Rogério Reis, artista plástico. Aqui tem uma ilustração do Camilo Martins, depois vocês procurem por ele. O Camilo Martins é um ilustrador, ele é filho da Georgiana Martins, que é uma escritora. Aqui a gente também tem, olha, a gente sempre guarda os trabalhos que quando a gente vai expor, ou quando a gente é convidado. Por exemplo, aqui é o convite da Bienal, da última Bienal que eu participei, que é a Bienal de La Paz, da Feira Internacional de Livros de La Paz. Eu fui uma das convidadas. E a gente sempre vai guardando, né? Só pra gente lembrar de todas elas. Isso aqui é uma ilustração, é um original. É uma ilustração que eu fiz. Aqui ficam as ferramentas. Quando tem workshop aqui, os alunos podem mexer, podem tirar, experimentar as ferramentas que eles quiserem. E falando em ferramentas, tem duas perguntas de duas pessoas que falaram sobre ferramentas. Olha só, aqui tem uma pergunta que é: qual a sua ferramenta favorita? Aqui, ferramenta preferida da Loja da Manufatura. A Loja da Manufatura deixou a pergunta: qual a sua ferramenta favorita? Na verdade, eu não tenho uma ferramenta favorita, eu gosto de todas as minhas ferramentas, mas eu tenho um carinho muito especial por esses fios de cabelo aqui, ó, que são fios de cabelo temáticos, tá vendo? Que eu ganhei, alguns eu ganhei de alunas, né, da Regina, uma aluna que eu tenho, que ela é minha aluna muito antiga, e também outros que foram presente do pessoal da tenda de Buenos Aires, né, que eles me presentearam vários, então eu fui começando uma coleção, tá vendo? Tem aqui do Star Wars, tem aqui do ET, tem aqui, ó, tem vários, né, tem também os recadinhos, ó, esse aqui é recadinho que o Cláudio passou pra mim, que é: de todos os céus o seu é o mais meu, né? Tem aqui, olha, a gente pode ver aqui, ó, das exposições que eu já fiz. Aí aqui tem uma outra pergunta sobre exposições, que quem fez essa pergunta foi o ateliê da Bia Vargas, sobre os livros de artista. Deixa eu virar aqui um pouquinho para conversar com vocês. Eu botei aqui, ó, deixa eu virar aqui a câmera para vocês verem. Eu botei aqui um pouquinho da produção durante a quarentena, alguns livros que eu produzi durante esse período. Mas assim, eu tenho muitos livros de artista produzidos, então deixa eu te falar, fazem parte de coleções particulares, mas eles vão para exposição, eles são expostos. Eu já participei de mais de 5 individuais e acho que em torno de umas 10 exposições coletivas, né? O que é uma individual? Uma individual é quando o artista sozinho, ele monta a exposição, só os trabalhos dele, né? Só duas exposições foram só de livros de artista, e foram no Centro Cultural da Justiça Federal, não sei quem teve a oportunidade de conhecer, né? E eles são, sim, eles vão para exposição e eles são, alguns são vendidos, né? E as pessoas guardam e ficam com eles. Então aí já foi uma das perguntas, né? Tinha uma outra pergunta que é sobre como. Vou aproveitar e vou entrar no processo de criação, né? O processo de criação, quem me perguntou foi a Adriana Santos. Vou mostrar aqui um pouquinho sobre. Vou virar aqui a câmera para vocês verem um pouquinho do processo de criação. Eu trabalho muito, assim, além de montar os cadernos,
eu uso muitos cadernos como suporte, como registro, né? Então, assim, eu além de produzir os livros, eu também trabalho com ilustração, com a parte visual, né? Como artista visual. Então, tem muito... o papel, né? Usar o papel é muito importante para mim. Então, até para começar um projeto que não é só meu autoral, mas que é de um cliente, né? Eu uso cadernos, né? Eu sempre tenho cadernos. Eu vou mostrar aqui para vocês que tem uma... Então, nesses cadernos, eles têm... Eu vou mostrar para vocês um pouquinho, olha só. Eles têm... aqui. Não só anotações, mas eles têm desenhos, ó. Eles têm desenhos, medidas e estudos, olha só, vou mostrar aqui, ó. Pera aí. Eles têm desenhos e estudos, olha só, de como que eu vou fazer. Eu preciso passar por esse processo, né? Eu penso, eu imagino, aí eu transformo eles em desenho, né? Vou mostrar aqui outros aqui que eu já desenhei. E aí eu vou anotando, eu vou encaixando e colocando várias, aqui ó, vou desenhando, às vezes do meu jeito doido assim, vou marcando e depois eu faço uma miniatura desse projeto, para eu ter certeza que vai dar certo. Aí depois que eu faço a miniatura desse projeto, eu realizo ele num tamanho maior. Então, eu utilizo a questão do como faz na arquitetura, né? Que eles fazem as maquetes, né? E para depois poder fazer o grande. Então, eu desenho, faço uma miniatura e depois eu faço o grande. Isso é quando é um projeto pessoal, autoral meu. Teve alguém que perguntou, que tem aqui alguém aqui que perguntou sobre como que eu faço a questão da produção e da comercialização. Bem aqui onde estão os projetos em andamento, né? Aqui tem vários projetos em andamento, enfim. O que acontece aqui? Um projeto autoral meu, eu faço nesse processo, né? Eu faço no meu tempo, eu faço um desenho, penso, analiso, desenho, faço a miniatura e depois faço a produção dele maior. Quando é um projeto para um cliente, eu trabalho com aprovação de protótipo. Então, o que é isso? Quando o cliente me procura, ele já sabe que eu vou fazer um protótipo do que ele pediu, do que a gente tem uma reunião prévia, né, do que a gente quer fazer. Então, eu cobro por esse protótipo, ele tem um valor, ele dá o direito a fazer uma alteração, né, em cima desse protótipo, né, desse físico, porque o que acontece? Nesses meus anos de trabalho, já tem quase 20 anos que eu trabalho fazendo livros, uma coisa é o que a gente imagina e outra coisa é o produto, assim, que a gente pega, né, que a gente vê, que a gente encontra. Então, às vezes, o cliente vem aqui, imagina algo... e quando ele se realiza, ele não é exatamente ou é muito mais ou é muito menos do que ele imaginava. Então, precisa ter o protótipo, ele precisa ver, ele precisa sentir principalmente quando é algo que vai entrar em produção. Não é algo porque muitos de vocês, ou muitos, né, fazem trabalhos um só, né? Faz um trabalho por encomenda, o cliente mais ou menos, eu quero um igual a esse. Não, eu tô falando de uma produção, por exemplo, eu já fiz uma produção de mais de 510 exemplares. Então, você não pode fazer 510 exemplares e sair errado. Então, você tem que fazer você tem que aprovar esse protótipo, tem que fazer várias reuniões de aprovação para só depois, quando o protótipo é aprovado, é que você começa a produção. E a minha parte é a parte final, né? Que é quando todo mundo já imprimiu, todo mundo já fez, e eu tenho que transformar aquilo tudo, montar, encaixar, encadernar
e entregar o produto pronto para o cliente. Então, às vezes, quando em curto prazo, é para mim que vem. Então, é sempre... você tem que ter tem que ser muito organizado e tem que estar muito em sintonia com o seu cliente. Então, é muito legal que as pessoas que me procuram aqui no ateliê sempre têm muita sintonia. Elas já conhecem o meu trabalho, elas já sabem mais ou menos como eu trabalho. Então, elas sabem que vai ter a aprovação do protótipo, a gente vai ter uma reunião para definir como é que vai ser esse produto e como é que vai ser a produção. Quando é um trabalho para um artista e é um trabalho único, às vezes até é mais difícil, porque você está emprestando a sua expertise para o trabalho autoral de outra pessoa. Então, às vezes, isso é mais difícil, sim, porque você tem que entender a linguagem desse outro artista, você tem que fazer sugestões que tenham a ver com o trabalho dele. Então, às vezes, é um pouco mais difícil, mas também é muito recompensador, porque você sempre acaba ganhando um amigo depois que você faz um trabalho, porque é uma sintonia, é um trabalho tão grande. E às vezes não. Já houve uma vez de fazer um trabalho para um artista e não ter uma sintonia, não acontecer e ele não ficar muito satisfeito. Acontece, gente. Não é unanimidade, a gente sabe que é burra, às vezes acontece. Nem todo mundo gosta de tudo e nem todo mundo gosta de todos os trabalhos, né? Então, vamos ver se tem alguma outra pergunta aqui que eu ainda não respondi. Vamos lá. Tem algum sticker? Ah, tem. Tem a pergunta que tem a ver com as agulhas e com as linhas. Quem fez essa pergunta foi o Anderson Café. Ele perguntou sobre linhas e agulhas e eu vou aproveitar e vou falar dos livros de agulha, porque a Clark Bloom perguntou dos livros de agulha, ela quer ver meus livros de agulha. Então, eu vou virar aqui a câmera e vou ver... aqui as agulhas de tricô e de crochê. E aqui as agulhas, tem vários livrinhos de agulha. Aqui tem agulhas pequenininhas, aqui também pequenas. Aqui tem livros de agulha maiores. Vou botar ele aqui, a câmera aqui, para eu poder... Peraí, para eu poder mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Aqui. Para eu mostrar para vocês. Vocês já conhecem, né? Esse é o novo, esse é o livro de agulhas novo, né? O livro de agulha antigo é esse aqui que já tá bem velhinho, ó, sofrido, coitado. Esse é o livro de agulhas antigo, que aí eu mudei, tirei todas as agulhas, mas eu aposentei ele tá guardadinho aqui pra esse aqui ficar em uso, né? Então, esse é o livro de agulhas. O Anderson Café perguntou como é que faz com as agulhas, porque você quer usar, às vezes, linhas mais grossas, né? Por exemplo, linhas enceradas, né? E elas não entram em determinadas agulhas. Então, como é que faz isso? O que acontece? Então, na verdade, o que eu respondo pro Anderson é que você tem que... você não vai limitar o seu projeto por conta da ferramenta. E você tem que lembrar que existem vários... Vou mostrar pra... eu tenho um gaveteiro pequenininho, onde eu guardo todos, mas elas não cabem todas aqui, né? Eu tenho um lugar... eu também tenho uma estante onde ficam as agulhas, as linhas, e também tem mais linha. Tudo que é lugar você vai achar uma linha. Mas assim, o que eu expliquei para o Anderson é que nem todos... existem muitos tipos de agulha. Existe agulha de tapeçaria, existe agulha de bordado. Então, assim, tem agulhas que tem ponta, tem agulhas que não tem ponta. Tem agulhas que tem o olho maior, tem agulhas que tem o olho menor. Então, você vai adaptando cada linha a cada agulha, né? E cada agulha, cada linha, cada projeto. Então, você tem que ir ao longo se é uma coisa que você quer se dedicar a isso, você vai juntando e vai colecionando agulhas ao longo da sua vida, vai experimentando. Antes da quarentena, eu costumava ir, ainda resta um armarinho no meu bairro e eu ia muito lá sempre e pedia para abrir a gaveta das agulhas e eu ficava olhando, experimentando e vendo diferentes estilos de tipos de agulha.
Mas pesquisem e vejam que existem vários tipos de agulha e você vai poder adaptar o seu projeto. Se o seu projeto precisa de uma agulha, de uma linha mais rústica, mais estruturada, então você vai usar uma agulha com olho maior. Então você vai pesquisar isso, né? Não existe só uma agulha para um determinado tipo de projeto. Tem gente que gosta da linha curva, tem gente que gosta da linha reta, tem gente que se adapta com vários tipos de agulha, mas não existe uma linha perfeita ou uma agulha perfeita, vai depender do seu projeto e você vai adaptar isso a ele, senão você fica muito limitado e fica tudo com a mesma cara, né? E na verdade, se você quer buscar um trabalho mais autoral, um trabalho mais artístico, você tem que procurar se diferenciar nisso também, né? Vamos ver qual é a outra pergunta. Já vi. Olha, eu vou virar a câmera pra... Tem dois post-its aqui. Que na verdade são várias perguntas. Na verdade, quem fez muitas perguntas foi a Maria João. Vou responder primeiro a pergunta sobre o início, porque também é a pergunta da Dina. A Dina da Mole fez essa pergunta e a Lúcia também, a Lúcia Rafaela, que é a minha aluna virtual, ela também fez essa pergunta sobre como foi o meu início, né? O início foi o seguinte, eu vou até pegar o primeiro sketchbook que eu fiz para ilustrar um pouco a nossa conversa. Mas eu comecei, na verdade, desde muito pequena, eu venho assim de uma família de leitores, né? Meu pai e minha mãe, eles sempre leram muito e sempre tinha muitos livros na minha casa. E nós éramos uma família que, por conta do trabalho do meu pai, a gente tinha que viajar muito, né? Viajar muito, a gente tinha que se mudar bastante. Então a grande questão sempre era o que fazer com os livros. Quem ia arrumar os seus livros, como é que ia ficar a caixa dos livros, como é que a gente ia fazer. Então os livros sempre tiveram uma presença muito física. Desembrulhar os livros, botar a caixa do livro, o livro é pesado, vamos botar aqui, em que estante, onde vai ficar. E é engraçado que a gente nunca questionou, não vamos levar os livros. Isso não era uma questão. A questão era só como vai guardar, onde vão ficar e onde a gente vai colocar. E eu sempre tive um acesso livre e direto a todos os livros. Ninguém dizia, isso é livro de criança, não, isso é livro de adulto, não pode pegar. Tanto é assim que tem alguns livros antigos que tinham rabiscos, né, garatujas. De que eu fazia fingindo que eu sabia escrever e fingindo que eu sabia ler, porque antes mesmo de saber escrever ou ler, eu fingia que estava lendo para poder fazer parte, para poder acompanhar os meus pais que estavam sempre lendo, então eu fingia que estava. Então os livros sempre tiveram uma presença física muito importante na minha vida e eu sempre tive muitos diários, a minha adolescência inteira eu escrevi diários, mas sempre usando o livro como suporte. E aí um dia, quando eu entrei na Escola de Belas Artes, eu fui aluna da Lígia Pape e ela realmente pediu pra gente fazer um exercício que aí eu vi que eu podia fazer uma outra coisa com os meus livros. Os meus livros não precisavam ser só desenho, não precisavam ser como os sketchbooks que eu ainda uso, como eu mostrei pra vocês, os sketchbooks como desenho, como colagem, como registro de ideias. Não, eu queria usar o livro, eu aprendi que eu poderia usar o livro não só como suporte, né? Eu poderia transformar esse livro em outra coisa. Tanto é assim que a primeira tarefa que a Lígia Pape pediu pra gente fazer foi, a gente tinha que transformar uma poesia num objeto. E aí, quando ela falou isso, que a gente pode transformar uma poesia num objeto, aquilo detonou um processo na minha cabeça. Isso eu tava na faculdade, isso a gente tá falando de 92, 93. Eu comecei a perceber que os objetos, eles poderiam contar uma história. E aí eu comecei a olhar os livros com esse olhar. Eu comecei a desmontar livro, que eu queria entender como é que eles se montavam, como é que desmontava, como é que montava. E aí eu comecei a fazer, e esse foi um dos primeiros livros que eu fiz e esse foi um dos primeiros
sketchbooks e eu guardo, ele é cheio de defeitinho, ó. Não tem nem revestimento na capa, eu pintei, eu colei coisas nele, né? Eu uso ele até hoje, né? Até hoje eu escrevo coisas nele, eu desenho. Esse aqui foi o segundo, né? Então esse é o comecinho, né? Eu comecei a fazer. Então eu ainda usava até mais ou menos 2003, 2004, eu ainda usava o livro como suporte nesse sentido, né? Ou como caderno de esboços, caderno de ideias, registros e tudo mais. Mas a partir de 2004 eu comecei a ver que eu poderia transformar o livro numa outra coisa. Ele poderia ser uma escultura, ele poderia contar uma história sem imagens ou com imagens, ele poderia contar uma história sem palavras, só com o formato dele. E aí que eu comecei a fazer as minhas primeiras exposições, né? E aí que eu comecei a criar, a produzir os meus primeiros livros de artista. Que a gente já conversou sobre isso, existe uma grande discussão sobre se sketchbook é livro de artista, se não é. E existem muitas questões sobre isso. E, na verdade, a gente vai discutir isso bastante, né? Eu acho que às vezes as coisas são mais fáceis de serem definidas pelo que elas não são, mais do que pelo que elas são, né? Eu acho que eu respondi agora, não sei se todos... a questão dos papéis. Teve alguém que me perguntou sobre os papéis, onde que eu botei. Eu anotei isso dos papéis. Qual o melhor jeito, né, de usar os papéis e como fazer? Onde que eu coloquei? A questão dos papéis é o seguinte. Primeira coisa, papel fica velho, papel envelhece. Então, se você não tem um clima no seu ateliê de museu, né, que tem desmodificador, que tem aquela coisa toda, é melhor você planejar suas compras e não ficar acumulando papel, porque se você mora num lugar úmido, o papel vai mofar, o papel vai ficar cheio de pontinho amarelinho, o papel vai envelhecer. Então, compre os papéis, use, faça alguma coisa com eles, né? Não fica guardando, não fica acumulando papel, né? E o melhor jeito de guardar realmente é numa mapoteca, se você tiver. Se você não tiver uma mapoteca, você coloca ele limpinho, fora, longe do sol, longe da poeira. Você pode enrolar. Eu tenho um quarto, eu vou mostrar pra vocês, é um quarto que é tipo closet de papel, onde eu guardo os papéis eles estão enroladinhos, alguns. Quanto mais você usar os papéis, melhor. Então, assim, não fica acumulando muito papel, porque eles vão envelhecer, vão ficar velhos e vão estragar. Vai estragar o seu trabalho. Então, o ideal é você planejar a sua produção, comprar o que você precisa, usar, fazer e depois você compra mais papel. Não fica achando que, não, eu vou comprar mais para poder usar. Gente, a gente tem que ser menos acumulador. A gente está aprendendo que a gente tem que comprar menos coisas e fazer mais coisas, até para as coisas terem saída, para circular energia, senão fica aquele monte de energia parada, né? Teve mais alguém que fez uma pergunta muito interessante que eu até pendurei ali. Mas ela fez uma pergunta muito interessante. Ela perguntou se alguma vez eu pensei em desistir. Eu não sei se eu já pensei em desistir. Se eu já fiquei desanimada, se eu já fiquei cansada, sim. Se eu já pensei que é difícil, sim. Mas desistir, eu nunca pensei em desistir. Eu acho que faz tão parte de mim, do que eu sou, da minha identidade. Tem que pensar que eu já faço isso profissionalmente há mais de 16 anos, né? Quase, né? Então, assim, eu não consigo me imaginar sem fazer livros. Então, é como desistir de mim mesma, se eu desistir disso. Mas, sim, eu já pensei que é difícil, sim, eu já pensei que fazer outras coisas, mas é que como eu já fiz tantas outras coisas também, eu acho que é por isso que eu não desisti, eu continuei. Eu acho que cada um tem que encontrar a sua paixão,
né? Aquilo que não deixa desistir, né? E é árduo, é difícil mesmo, mas cada um tem que procurar. A questão é que às vezes desistir é uma coisa boa. As pessoas acham que desistir é uma coisa ruim, mas, por exemplo, eu desisti de várias coisas na minha vida para poder estar fazendo o que eu faço hoje, né? Então aí eu vou entrar na outra pergunta que alguém perguntou, que foi a Maria João que perguntou, qual a minha formação acadêmica? Eu tenho uma formação acadêmica muito doida, porque assim, eu tenho licenciatura em inglês, eu dei aula de espanhol também muitos anos da minha vida, eu tenho formação em pedagogia, eu trabalhei com dublagem, eu já trabalhei com jornalismo. Então, assim, como eu fiz tantas coisas na vida, eu desisti de muitas coisas, porque não é, eu tava em busca de. Então, às vezes, a gente fica querendo insistir numa coisa, é igual insistir num relacionamento ruim. A gente fica insistindo porque acha que desistir é uma coisa que não vale a pena, não, mas desistir às vezes é bom. Porque quando você desiste de alguma coisa, você tem a oportunidade de conhecer outra coisa, de fazer outras coisas. Então, se é algo que você está pensando em desistir, às vezes tem que prestar atenção nessa vozinha aí. Porque quando a gente tem certeza, a gente não pensa muito. É difícil, a gente fica cansado, mas desistir é algo que a gente tem que pensar muito, refletir muito e encontrar isso dentro de você, né? Não sei se eu respondi a pergunta, mas falei um pouquinho da minha formação. Também tenho formação em Belas Artes, eu estudei mais especificamente gravura, porque depois eu continuei, eu não terminei gravura, mas eu continuei os meus estudos com o Jean Shimada, que é um gravador maravilhoso no Sesc. O Sesc tinha um ateliê de gravura incrível aqui perto da minha casa e eu estudei com ele um pouquinho depois, né, de terminar, porque eu já trabalhava em outras coisas, mas eu queria continuar estudando gravura. E fiz uma especialização, uma pós-graduação que eu gosto muito de criança, né, e fiz uma especialização em educação infantil. E eu trabalhei muitos anos da minha vida como professora de educação infantil, foram quase 10 anos, numa escola que eu amo até hoje, a Escola Sapereira. E eu acho que é isso, eu acho que foram todas as perguntas. Das exposições eu já falei, sim, eu já expus no Rio, eu já expus em São Paulo, eu já expus em Paris, gente, eu já expus em Paris, já expus em La Paz, já expus no Equador, em Guayaquil, já expus em Buenos Aires, já expus em alguns lugares, pequenas exposições, palestras e aulas, eu já dei, eu acho que muitas escolas aqui no Rio, Escola Superior de Desenho Industrial, eu já dei palestra na FJ, na UF, já participei de eventos de alunos, no Infinet, esses lugares que eu vou lembrando, na Universidade Cândido Mendes, assim, que eu vou lembrando e que eu não sei se eu vou citar todos, mas é bastante, e eu fico muito grata e muito feliz que as pessoas gostam. Eu tenho uma palestra que eu conto um pouco essa trajetória. E sobre a comercialização dos produtos, que alguém também já perguntou, que foi a Jade, eu acho que estava ali, eu trabalho em 4 linhas de frente, na verdade. Uma linha que eu tenho meu site, que agora eu não estou entregando encomendas por conta da quarentena. Então eu tenho as vendas no meu site de uma produção que eu faço, que eu gosto, que são os cadernos para artistas, com papéis especiais, que são edições únicas, que são cadernos para que outras pessoas possam escrever e possam desenhar. Eu tenho a minha produção pessoal de livros de artista, que e para colecionadores, né, e para exposição, que demanda bastante tempo também. Tenho a produção que eu atendo, escritórios de design, autores independentes, editoras independentes que precisam de uma produção especial, né,
para os seus livros e precisam de alguém que tenha a expertise necessária e a condição necessária para fazer essa produção. Então eu faço edições de 50, de 100, de 200. A maior que eu já fiz até hoje foi de 510 exemplares, que inclusive ganhou um prêmio, né? E também tem as aulas aqui no ateliê, que as aulas eram presenciais, mas agora no momento elas não são mais presenciais, elas estão sendo online. Então, online eu tenho a questão dos tutoriais, que tem alguns tutoriais gratuitos que eu coloco lá no meu canal e que eu coloco na minha página de vez em quando. Tem os tutoriais que são que estão até com preço bem razoável, que tem muitas fotos, demanda um trabalho grande, porque tem explicações detalhadas, que as pessoas podem acompanhar, e com aquelas instruções elas podem criar o seu próprio livro em casa, né? E tem as aulas online e as consultorias, né? Que às vezes as pessoas me consultam e pedem essas aulas online. Então, é dessa forma que eu trabalho. E a questão da comercialização dos livros de artista, algumas pessoas que são colecionadoras, quando vem o livro, elas compram diretamente comigo. Eu não tenho intermediário, elas compram diretamente comigo. Eu tenho uma pequena empresa, né? E às vezes quando elas estão expostas numa galeria que pode ser vendido, porque às vezes nas exposições você não pode vender os trabalhos, você só pode expor, né? As pessoas entram em contato comigo depois para fazer a aquisição desses livros, que tem um preço, que é uma obra, então tem um preço diferente, né? E deixa eu ver se eu respondi tudo. Será que eu respondi tudo? Eu acho que sim, né? Então, vamos dar mais uma voltinha aqui. Teve alguém que pediu para fazer uma demonstração de como que o corte com água. Eu não sei se vocês conhecem o corte com água. Eu vou dar só mais uma voltinha aqui pelo ateliê e eu vou fazer essa demonstração do corte com água, que na verdade é só umedecer o papel. Eu vou mostrar aqui para vocês verem. Eu separei também aqui, vou virar aqui a câmera, só um pouquinho, assim, dos livros, onde tem, que eu mostro sempre, onde tem trabalhos meus publicados, na Bienal. Quase sempre, quando a gente é convidado, a gente tem a sorte, eu e o Cláudio, a gente tem um trabalho que ambos os trabalhos são reconhecidos, então sempre quando convidam a gente junto, então é uma sorte grande, porque aí eu posso viajar com o marido, é bom. Essa aqui é a edição em inglês, onde também tem trabalho meu publicado aqui. E essa é a primeira edição, é a edição em inglês, que saiu primeiro. E depois a Gustavo Dili, que foi pela... depois a Gustavo Dili comprou os direitos e publicou em português. Eles não estão conseguindo fazer a reedição. Esse também é um livro, foi uma exposição, foi o 16º concurso da Associação Brasileira de Encadernação Artística de 2012-2013, que tem trabalho meu aqui também, só para mostrar para vocês. Tem trabalhos de vários artistas e esse aqui é o meu, Esse aqui é o meu. Tem um primeiro catálogo também, um pequenininho da Aber também, que tem um trabalho meu aqui, abri bem na página, Esse é o meu também. E tem um trabalho que foi um dos primeiros trabalhos meus publicados, que é de um livro chamado 1000 Artist Journal Pages, que eu mandei assim e ela publicou. Esse trabalho é meu e é um trabalho que eu gosto muito. Esse aqui também é meu. Enfim, são algumas coisas que tinham aqui. Vamos dar mais uma voltinha. Tem algumas ferramentas que eu queria mostrar para vocês. Olha só, eu tenho essa refiladora que eu amo, que é uma refiladora holandesa. É maravilhosa. Ela é muito legal, ela é boa para refilar papel, para cortar papel.
Tá vendo? Ela tem uma lâmina que ela vem aqui. E aí a gente posiciona os papéis aqui e a gente refila, né? E fora as outras ferramentas, né? Que quem é meu aluno já sabe, já mexeu em todas elas. Martelo, furador, régua. Tá, ó, tem vários aqui, gabarito. Tem vários gabaritos aqui que eu uso, né? Ó, um monte de furador. A gente tem aqui, ó, espátulas de vários tipos. Vou mostrar um pouquinho aqui as dobradeiras. Tem dobradeira de osso, esse aqui é de osso, na verdade é de chifre, né? Esse aqui também, ó, ó que bonito esse. Tem vários estilos, tem de bambu, tem de teflon, tem de semi-teflon, tem muitas coisas aqui pra brincar. Tem a questão do berço, né, que todo mundo gosta desse meu berço aqui mas que quase não uso esse berço, na verdade, eu uso mais revista, sabe? A gente recebe muitos presentes e a gente gosta de pendurar todos eles, ó, pra gente lembrar dos amigos. Ó, aqui o Cláudio arrumou a mesa dele, olha só que linda. Aí ele botou uns trabalhos pra vocês darem uma olhadinha também. Aí quando a gente recebe visitas aqui, o Cláudio arruma, deixa todo arrumadinho, bonitinho, ó. Tá vendo? Que legal. Aqui tem uma coisa que eu queria ter pendurado antes de começar a live, mas eu não consegui. Isso aqui, gente, é um trabalho lindíssimo. Esse aqui é um papel que foi feito exatamente como era feito o papel na época do Renascimento. E é uma reprodução da Bíblia de Gutenberg, de 2 páginas da Bíblia de Gutenberg, num papel que era como era feito na época do Renascimento. É um papel de moinho com bastante algodão. E aí eu vou fazer essa demonstração aqui, que é o seguinte: na verdade, o que você precisa para fazer o corte com água você precisa marcar o seu papel, né? Você vai dobrar, por exemplo, tô com um papel aqui, um papel de algodão, um papel bem grosso, tá vendo? Eu vou cortar ele ao meio, ó. Então eu vou dobrar ele. Deixa eu arrumar aqui aqui a câmera para poder ver, para vocês poderem ver, ó. Vou colocar aqui. Então, você dobra aqui. Tá vendo? E aí eu vou marcar com a dobradeira, tá? E aí eu vou umedecer, ó. Eu vou umedecer, tá vendo essa linha que eu fiz aqui? Eu vou umedecer essa linha, ó, com spray com água. Eu vou umedecer o papel, ó. Vou deixar ele molinho, ele úmido. Aí eu venho com uma régua. Ó, aí eu venho com uma régua aqui, ó. E onde tá marcado e onde eu umedeci, olha só, ele vai vir o corte, ó. Eu posso usar uma régua, aí ele fica com esse corte, olha só. Ó, tá vendo? Peraí. Isso aqui que parece uma coisa rasgada, tá vendo? É bom fazer isso com papel de algodão, com papel que tem uma fibra bonita pra ver, né? Então, aparece a fibra do papel, então isso é muito bonito. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu queria ter colocado alguns livros de artista aqui que foram expostos, mas eles estão guardados e eu não consegui mexer neles. Mas depois eu vou preparar uma exposição virtual. Tchau, pessoal. Foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigada pelas perguntas. Obrigada por ter assistido. E foi muito bom falar um pouquinho do trabalho para vocês. Tá bem? Tchau, gente. Um beijo.